problema é que lá no espaço você perde um tanto a acuidade de olfato, né? Vamos dizer assim. O que você sentiu de problemas quando você voltou para cá? Depois de volta, você tem... Cada organismo funciona de forma diferente, né? No meu caso, eu não tive problema. Obviamente, radiação é normal, você vai ter que ficar isso com a vida toda. Mas isso acaba, como é pouco tempo, no seu caso não foi tanto. É como se ficasse um ano trabalhando com radiação aqui, né? Você ultrapassa um pouco os limites do Departamento de Trabalho americano em termos de radiação. Sim. Mas você assina lá um waiver, né, para continuar a trabalhar mesmo assim. Aí tem perda de densidade óssea. Eu sempre tive densidade óssea muito alta, então eu não tive problema com isso aí. O meu já estava bem além do normal. Entendi. Então ele só reduziu, mas ainda continua alta. O que eu tive mais problema foi no meu sistema imunológico. Ah, é? Meu sistema imunológico começou a ficar meio esquisito depois do voo. Comecei a ter muita alergia, comecei a ter vitiligo, né? Vitiligo nas mãos, na virilha, assim por diante. E faço tratamento desse negócio, que também tem a ver com o sistema imunológico. E pior de tudo é que eu comecei a ter estenose no ouvido. O que é estenose no ouvido? É outra coisa, mas de novo, mais desenho. Imagina, aqui está a orelha da pessoa, né? Aí você tem um tubo, né? Tubo externo, aí esse tubo aqui tem o tímpano, aí depois você tem aqui aquele negócio estribo, bigorna, né? E como é que é? Martelo, estribo, martelo e bigorna aqui, e aí você tem a cóclea aqui dentro. Aqui é o ouvido interno, o ouvido médio e o ouvido externo, né? Esse tubo aqui, do ouvido externo, o meu sistema imunológico começa a interpretar a atividade na parede, na pele desse ouvido, como uma infecção, alguma coisa, e ataca a parede. Aí ela cria pele de cicatriz. Sei. E aí ele ataca mais. Ela cria mais pele de cicatriz. E vai fechando. Então eu tenho o que chamam de estenose causada aí pelo... Esse tubo está mais fechado. Ele foi fechando, eu tenho praticamente fechado os dois. Nossa. Aí eu fiz 3 cirurgias para abrir. Para abrir. E... É o que? Raspagem? O que faz? É quase um roto-rooter. Um roto-rooter. Ele tira a sua orelha, abre a sua orelha, fica o tubo na sua orelha. E vão passando... E aí vai com um sistema, né? E tira aquilo lá. É só o que acontece. Quando ele faz isso, ele vai destruindo a estrutura ao lado aqui. Então, 3 cirurgias, você sempre retorna. Então, não vale mais a pena fazer cirurgia desse tipo. Eu uso o aparelho nos 2 ouvidos, tá vendo aqui? Ah, é? É um aparelhinho pequenininho, mas ele funciona. Amplia? Ele amplia o som e ajuda um pouco a ouvir melhor. Mas vai fechando, você vai ouvindo cada vez menos. Mas a tendência é fechar mais ou não? Agora já está praticamente fechado. É mesmo? É, praticamente fechado. Aí, ou seja, eu ouço muito pouco nos 2. Se eu tirar o aparelho, eu ouço quase nada. Entendi. Aí, o que acontece? Eu estou agora testando um outro sistema, não tem aqui comigo, para ver como é que eu me dou ouvindo por vibração pelos ossos, né? Que a gente ouve pelo osso também. Então, provavelmente a próxima cirurgia vai ser fazer um implante ósseo, né? Um sensor ósseo para eu poder ouvir pelo osso. Existe. Então, essa é a próxima coisa a fazer. Talvez o ano que vem, algo assim. Isso mostra uma coisa também, que eu estou agora... lá no Ministério, a gente tem um eixo estratégico que eu coloquei, de tecnologias assistivas, que chamam. Tecnologia para pessoas com deficiência. Às vezes não para pensar muito nisso, mas a gente tem mais de 40 milhões de pessoas que precisam de algum tipo de dispositivo para melhorar alguma coisa. Às vezes a visão, óculos, por exemplo, isso aqui. Às vezes a pessoa tem problema de mobilidade, próteses, etc. E isso, muitos deles são muito caros, muito fora do alcance da maior parte das pessoas, ou precisa de melhoramento, incremento de inovação, tecnologia, assim por diante. Então eu criei um centro para isso e a gente colocou já, acho que foram 40 milhões para essa área também, e vai ter mais investimento para isso, para poder ajudar essas pessoas, né, de forma geral. Esse está dentro do meu escopo também. Como eu percebi essas dificuldades, uma coisa, o Ministério é um aprendizado, eu fiz um monte de coisa interessante lá, e se aprende muito também das necessidades das pessoas. Como ministro, eu não consigo cuidar de um caso isolado, tem que pensar no Brasil como um todo. Então, são políticas e estratégias que atingem... Então, quando eu abro, por exemplo, um parque tecnológico, eu não posso abrir um parque tecnológico na cidade X que eu escolhi. Não, eu tenho que abrir um edital. Eu abri lá um edital de 180 milhões para parques tecnológicos. As cidades se inscrevem com os projetos e algumas são selecionadas e aí recebem os recursos para fazer isso.
Agora, essa é uma das razões que eu falei, pô, eu vou me candidatar a deputado federal, que aí você consegue trabalhar com as pessoas, você consegue trabalhar dentro daquilo lá, entendeu? Então, isso aqui, tecnologia assistiva, é um tipo de área aí que eu pretendo olhar com muito carinho lá no Congresso, porque depende de lei, depende de uma série, tudo passa pelo Congresso. Queira ou não queira, tudo passa por lá. Feliz ou infelizmente, tudo passa por lá. Então, é recurso para a ciência, é contratação de pesquisador, que a gente precisa ver isso aí, é melhoria na parte de empreendedorismo, para melhoria do ambiente de negócio, melhoria para as startups, para aquelas pessoas que querem empreender, que têm as suas ideias, são as melhorias para o setor de aviação, que eu conheço muito bem, para a área militar, para policiais, tudo tem a ver. E se você for ver, todas as áreas dependem de ciência e tecnologia. E eu sei como colocar a ciência e tecnologia a favor, por exemplo, da segurança pública, a favor da saúde, a favor daquilo, né? Agora depende de legislação e depende de direcionar os recursos de forma correta. Então, por essa bandeira principal que eu estou levando para lá, né, no Congresso, que é exatamente isso. Nós conseguimos liberar recursos, era um dos problemas que eu tinha no Ministério. Como que se libera recursos? Você tira de outro lugar? Como que é? É uma briga. Por quê? Cada um briga pelo seu, né? Pensa bem. Quando eu cheguei lá, eu tinha um déficit de cerca de 350 milhões. Como que foi o convite? O convite foi interessante. Isso aí, eu fui a Brasília em 2018. Eu fiquei 20 anos na NASA, 1998 até 2018. Tá. Aí eu fui fazer uma reunião ou uma palestra em Brasília de manhã. Eu tinha uma outra atividade à tarde que foi cancelada e o meu voo era à noite, né? Eu falei assim, pô, o que eu vou ficar fazendo à tarde aqui, né? Eu tinha acabado de lançar esse livro aí, do Gagarin. Aí eu fui lá no comando da aeronáutica e o comandante era o Rossato, que foi do meu esquadrão, lá no 3º do 10º. Falei, pô, dar um livro para ele lá, fazer uma visita, sabe aquele só de visita de cortesia. Aí eu fui lá e ele tava com uma tarde atribulada pra caramba. Ele falou, puta, não vai dar pra te receber, aquela coisa. Eu falei, não tem problema nenhum. Peguei, assinei um livro, deixei lá com ele e fiquei com a tarde livre ainda, né? Você vê como as coisas são interessantes, quando tem que convergir. Aí eu falei, vou lá no Congresso, conversar com alguns deputados lá que ajudaram no programa da estação, lá atrás, em 2001, 2000, que eu conhecia vários deles que ajudaram, né? Eu fui lá no Congresso. Chega no Congresso, primeira sala de audiência que eu entrei, tava lá o Bolsonaro, o deputado Bolsonaro. Eu conhecia ele desde tempo. Aí ele olhou, ô Marcão, vem cá que eu vou gravar um vídeo aqui que eu vou ser candidato a presidente. Eu olhei, pô, você vai ser candidato a presidente? Eu vou ser candidato a presidente. Eu falei, pô, então vamos. Aí gravamos um vídeo lá, tem na internet. Depois fomos lá para a sala dele, no gabinete, ele queria que eu fosse candidato a senador aqui em São Paulo, ou deputado federal, alguma coisa. Eu falei assim, puxa, na época eu não fazia ideia o quanto que eu tinha aprendido na vida. Pô, trabalhando 20 anos no NASA, trabalhando com ONU, trabalhando com... eu sou embaixador mundial de ensino profissionalizante também e tantas outras coisas. Eu não fazia ideia quanto isso era importante de ter no Congresso. Eu falava assim, pô, cara, eu entendo muito de ciência e tecnologia, o que eu vou fazer lá no Congresso? Ele, não, isso é importante. Ele parou. Aí, se eu for eleito, você pode ser o ministro de ciência e tecnologia. O que você acha disso? Eu falei assim, pô... Aí é diferente, porque é a minha área. E aí outra coisa, né? Aí você fica na parede, porque assim, se eu não aceitasse, tem duas alternativas. O governo podia dar certo, as coisas funcionarem, tudo, falando em termos de ciência e tecnologia. Sim. Ou dar errado. Se desse certo, eu falava, pô, eu podia ter participado. Se desse errado, eu falei, eu deveria mesmo ter participado para ajudar. Aí eu falei, eu vou vir para cá. Aí eu larguei todas as minhas coisas lá nos Estados Unidos, vim para cá, né? Isso foi em março de 2018, né? Tá. E aí teve campanha, eleição, e eu fui lá para o Ministério. É uma experiência muito interessante, porque às vezes a gente chega achando, pô, eu vou mudar tudo. Não dá para fazer isso. Tem a parte da administração pública, ela tem muitas travas, né? Então você tem que ter as pessoas corretas. Uma das coisas muito boas foi que ele chegou para mim e falou assim, olha, o ministério é seu, você traz as pessoas que você achar importantes para ter, seu secretariado e tudo. E se eu não gostar de alguém, eu como presidente eu tenho o direito de vetar alguém. Mas, a princípio, a escolha é sempre sua. Fui lá, montei um grupo muito bom de técnicos. Por exemplo, Marcelo Morales. Vamos dar um exemplo. Marcelo Morales eu saí do Ministério agora, mas é meu secretário de Pesquisa e Desenvolvimento. Esse cara, ele é médico, ele é pós-doc, ele é cientista, ele é membro de 3 academias. Eu nunca tinha conhecido alguém membro de 3, Academia Brasileira de Ciências, Academia de Medicina, Academia de Farmácia. O cara manja tudo. Tipo assim, top na coisa. Então, foi muito bom ter um cara desse tipo, porque com isso aí eu consegui... Eu não sabia, obviamente, que ia ter uma pandemia no meio do caminho.
Mas eu tinha o time certo na hora certa, no lugar certo, entendeu? Então a gente conseguiu combater aí muita coisa na área da ciência e preparar o país para as próximas pandemias. Que vai ter. A gente vai não pode ter? Sem dúvida. A gente não pode se iludir que não, acabou, nunca mais vai ter pandemia. Tem que estar preparado. Então tem que estar preparado. O Brasil e o mundo não estavam preparados para a pandemia de Covid. Agora, a gente não tem desculpa para não estar preparado para depois. Então, o que eu fiz? Olha só, essa é a importância de ter gente preparada junto contigo. Eu, um mês antes da pandemia, quando estava começando lá em Wuhan, os casos começou a intensificar, eu falei para o Marcelo, vem cá, a gente não tem que fazer nada aqui. Então ele falou assim, eu vou fazer, já estou fazendo. Eu já juntei um grupo de pesquisadores, o pessoal quiser pesquisar e chama Rede Vírus MCTI, Rede Vírus MCTI. Então, juntei um grupo de pesquisadores, especialistas em viroses emergentes, são os melhores nomes do país para isso aqui, e esse pessoal vai nos dar uma consultoria, vamos dizer assim, para isso, vai falar um grupo de consultoria para o Ministério. Eu falei assim, pô, excelente. Aí eu fui lá, participei dia 10 de fevereiro, instituímos o grupo, eu participei lá da primeira reunião. E 10 de fevereiro, antes de estourar aqui em março. Estourou aqui o dia 11 de março, dia do meu aniversário. 11 de março. Então, um mês antes, eu já estava com um grupo de cientistas e foi até interessante que eles estranharam o seguinte, que geralmente, normalmente, vamos dizer assim, tem muito ministro que fala assim, pô, eu mando aqui e a ideia é minha, e assim, eu não sou assim. Eu estou acostumado a trabalhar nos moldes de tripulação espacial. Todo mundo é uma equipe. Nós estamos aqui, nós somos uma equipe. Vamos supor, eu sou o comandante, mas você é o cara especialista no sistema elétrico. Se eu tenho uma pane no sistema elétrico, naquele momento você passa a ser o líder, Exato. Você vai comandar a gente para fazer o que tem que ser feito para resolver aquele problema, entendeu? Então é como se fosse uma liderança compartilhada. Eu virei para eles e falei assim, gente, é o seguinte, vocês são os caras que entendem disso, então vocês montem o plano, montem a estratégia e eu faço o que vocês disseram para fazer. O pessoal olhou assim, eu tenho a caneta para assinar, então eu vou fazer o que vocês disserem para fazer. E com isso a gente eles montaram um plano muito bem montado, emergencial e continuado. No emergencial a gente tinha toda a parte de, por exemplo, ainda não tinha acontecido, os caras estavam vendo lá na frente, desenvolvimento de testes diagnósticos no Brasil. Falaram que vai ser difícil importar. Foi difícil importar e a gente já estava trabalhando no negócio, sempre adiantado. A parte de ventiladores pulmonares ou equipamentos para isso. Então, enquanto o Brasil estava tentando importar com dificuldades, lembra aquilo? A gente estava correndo atrás para desenvolver no Brasil os ventiladores. E hoje o Brasil é independente nisso aí. Já faz. E mais do que isso, a gente tem uma estrutura que, se vamos supor, na próxima pandemia o problema seja, sei lá, máquinas de diálise, Sim. A gente monta de novo a equipe e começa a desenvolver máquinas de diálise aqui no Brasil. Então, isso é importante, preparar para depois. Mesma coisa, esses testes diagnósticos, a gente tem teste com enzima PCR, testes com inteligência artificial, com biosensores, tudo com tecnologia nacional que pode ser adaptados para qualquer tipo de. Mas vocês estavam em contato viroses. com o Ministério da Saúde também para trabalhar em conjunto? O Ministério da Saúde é como se fosse assim, eles estão na frente de combate, Sim, né? Nos hospitais, nas UBSs, assim, né? E nós somos quem provê o sistema. Então a gente provê remédio, vacina, provê, que eu quero dizer, desenvolve essas coisas. Então eles não precisam se preocupar com isso, a gente se preocupa com isso e faz. O Ministério de Ciência e Tecnologia é uma ferramenta. Então a gente trabalha para agricultura, desenvolvendo equipamentos, sistemas, internet das coisas, inteligência artificial, satélites, para a agricultura melhorar a produção, e eles trabalham lá na produção. Para a infraestrutura, para a educação, para a defesa. Então, por isso que eu digo que, se você olhar todos os países desenvolvidos, eles têm ciência, tecnologia e inovações muito desenvolvido, que esse é o coração que pulsa, alimentando todos os outros lados. Por isso que o orçamento é importante. Eu vou chegar lá nessa parte. Como que você desvia. Mas antes, a parte da vacina, qual foi a estratégia de vocês? Aí você vê, a gente desenvolveu testes diagnósticos, desenvolvemos uma sub-rede da rede vírus, que faz testes com animais silvestres, outra que faz testes com águas residuárias, esgoto. Sim. Porque você mede no esgoto a quantidade de vírus, você sabe que daqui a 2 semanas vai ter um aumento de caso lá. Remédios, desenvolver remédios de reposição, ou seja, achar remédio que já era para outra coisa, que podia ser utilizado para a Covid. A gente descobriu um deles. A doutora Patrícia Rocco, uma das maiores cientistas do planeta brasileira, descobriu aqui primeiro em outubro de 2020, aí depois em março de 2021 acharam na Argentina o mesmo resultado, depois em junho de 2021 acharam na Europa o mesmo resultado, mas ela achou primeiro aqui. Legal, né? Remédios brasileiros com monoclonais, usando soro de cavalo e outras coisas, tudo desenvolvido aqui por cientistas brasileiros. Aí na parte continuada, testes diagnósticos,
sequenciamento genético de vírus. Nós fazemos 60% do sequenciamento genético no Brasil, feito pela Dr. Spilk e a equipe dele no Brasil inteiro. Toda a parte de impactos da pandemia, socioeconômicos, impactos, sequelas, etc. Aumento da infraestrutura, a gente aumentou 13 laboratórios de campanha espalhados em universidades no Brasil. Aliás, a universidade é muito importante, onde é feita a pesquisa, a gente tem que valorizar as nossas universidades. São 13 laboratórios nas universidades, 18 laboratórios no nível de NB3, aumentamos no Brasil. A construção já em andamento no laboratório de NB4. Fala, pô, mas NB4, Covid é NB3, nível de biossegurança 3. Ah, é? Né? Mas tem que estar preparado para uma coisa pior. Imagina, né? Que a próxima pode ser ebola. A gente não tem. E com isso. Essa varíola do varíola de macaco. E tem um outro circulando aí, que é super. A Rede Vírus já está em cima, porque eles passaram a ser consultores tempo vamos dizer assim, para integral, vamos dizer, para o Ministério. Tem os vírus Sabiá. Que Sabiá é um vírus pior que ebola, que já está no Brasil. O quê? Ele não transmite muito, mas ele é extremamente letal. Causa hemorragia interna e tudo mais. Então, a gente já está construindo o laboratório de NB4, nível de biossegurança 4 no Brasil, que o pessoal entra com roupa de astronauta lá dentro, aquela coisa toda. Esse laboratório é para desenvolver vacina, para desenvolver... Também. Imagina você ter um vírus tipo o ebola. Certo. Como é que você vai lidar com esse vírus? Tem que ser um lugar totalmente... Tem que ser completamente vedado, com roupas especiais. Para não vazar daí... Custa aproximadamente 2 bilhões para construir o laboratório. Eu consegui recurso. Onde vai ser construído? Já está sendo construído em Campinas. Ah, é? Do lado do CIRIS, do acelerador de partículas, Sei. Que é uma organização do Ministério. E ele é o primeiro laboratório de nível de biossegurança 4 da América Latina. É o único laboratório do planeta de nível de biossegurança 4 conectado com um acelerador de partículas que vai permitir para os cientistas trabalharem com vírus de altíssima letalidade e observar o vírus em ação a nível de proteína. Sim. Bom, para que serve isso? Sabendo disso, você consegue desenvolver vacinas, remédios em um tempo minúsculo comparado com todo o estudo que tem que fazer separado, entendeu? Com isso, os cientistas internacionais agora querem vir trabalhar no Brasil nesse laboratório, para ter uma ideia. Por causa dessa conexão Então isso é muito legal. Além disso, e principalmente vacina, quando eu comecei a falar em desenvolver vacina no Brasil, o pessoal deu risada de mim. Os cientistas falaram assim para mim: ministro, nós precisamos desenvolver vacinas no Brasil. Aí eu virei para eles, confesso a minha ignorância, né? Virei para eles e falei assim: para quê? A gente já é um dos maiores produtores de vacina do planeta. Você não tinha essa impressão? Também tenho. Eu também tinha. Aí eles olharam para mim: não. O Brasil produz vacinas, insumo, baseado em tecnologia de outros países. Por exemplo, a gente importa tecnologia. AstraZeneca, tecnologia europeia, a gente fabrica o insumo aqui com a tecnologia deles. Entendi. Mas desenvolver a tecnologia... tem que pagar isso para eles. Tem que pagar. Aquela coisa. Desenvolver a tecnologia aqui, nunca desenvolveu. A gente nunca desenvolveu nenhuma vacina. Aí eu confesso que aquilo me deixou de cabelo em pé. Eu também não sabia disso. Falei, caramba, a gente nunca desenvolveu nenhuma vacina? Não. Mas varíola, essas coisas assim, não, é tudo importado. Eu falei, a gente tem condição de desenvolver? Os caras, plenamente. A gente tem. E nós temos cientistas maravilhosos aqui no Brasil, são muito bons. Eu tenho os meus Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia espalhados pelo Brasil. Falei, galera, vamos encarar esse desafio? Vamos. E eu invisto o que for necessário, eu acho dinheiro aí, né, para fazer isso. A gente vai... Né, e aí, vamos fazer. E aí, quando eu comecei a falar em desenvolver vacina no Brasil, teve gente do próprio dentro do governo, falou assim, olhou para Deus e falou, cara, você não vai conseguir fazer isso, sabe? Cara? Igual lá no começo, que eu não falava em ser piloto, isso é coisa para filho de rico. Eu falei, eu vou fazer. O que a gente fez? A gente pegou, investiu, e não muito, se for ver, o valor é um valor irrisório para investir. Foi cerca de 40 milhões, investimos no desenvolvimento de 16 tecnologias diferentes de vacina. Desde vírus irradiado, vírus atenuado, até RNA de terceira geração, tal. Investimos em vários tipos, né? Proteína recombinante, tal, para desenvolver a tecnologia no Brasil. Aí os cientistas trabalharam com essas coisas, foram trabalhando. Aí vem a questão, o Brasil sempre teve dificuldade em passar do conhecimento para o produto, né? Como é que a gente vai fazer isso? Aí falou, com as melhores práticas, laboratório e tudo mais, vamos criar o Centro Nacional de Tecnologia de Vacinas. Um centro que reúne essas tecnologias todas, são desenvolvidas no Brasil, em universidades, centros de pesquisa, reúne essas tecnologias nesse centro, lá em Belo Horizonte, né? E já existe, na verdade, a gente está ampliando esse centro, já existia uma base
que era o Centro de Vacinas, e agora fez o Centro Nacional de Tecnologia de Vacinas. A gente ampliou. Por quê? Essas tecnologias vão para lá, eles vão ser capazes de desenvolver pequenos lotes de insumo para cada uma dessas tecnologias, para não ter que importar isso aí. E já tem um biotério próprio conectado para fazer testes com os animais, testes pré-clínicos da vacina. A Anvisa junto, já conversei com a Anvisa também, para ela fiscalizar cada detalhe, para ser as melhores práticas de laboratório, para que tudo seja feito de forma que não chegue no final e fale assim, para aprovação para a Anvisa. Olha, está faltando aqui, você tinha que fazer isso aqui lá na frente. Então não, eles já acompanham desde o começo para acelerar o processo. As empresas trabalham juntos também. Então eu criei a rede Pharma lá no Ministério. Então a empresa já está junto e fala assim, esse tipo de tecnologia eu consigo produzir na minha empresa. Mas você tem que fazer dessa forma para eu poder ter a minha fábrica funcionar, que isso aí não tem que dar essa pequena alterada. Então já acelera todo o processo. Com isso o Brasil vai ser capaz de desenvolver vacina para qualquer coisa. Dengue, zika, chikungunya, febre amarela, malária, tudo mais. Com tecnologia nacional feita no Brasil, gerando nota fiscal no Brasil, emprego no Brasil. Mas em que ponto a gente está? Está feito o centro. Ah, é? O centro está feito lá. E o que acontece agora, o que a gente precisa é simplesmente dar continuidade nas pesquisas e passando para os testes clínicos. Nós já estamos fazendo teste clínico com uma vacina de RNA de terceira geração, com o cientista Badaró, Dr. Badaró, é lá em Salvador, na Bahia, já conectado no sistema. E agora, inclusive, já está precisando de voluntários lá na Bahia para fazer os testes clínicos, já estão sendo feitos. A fábrica disso já está sendo construída ali também, no Senai Cimatec, lá na Bahia. E outra fábrica em São Paulo já pronta para receber. Assim que terminar os testes clínicos, já tem essa vacina pronta. Pô, mas essa do Covid não está atrasado? Não, porque a gente vai ter que fazer vacinação todo ano, né? E o Brasil não está atrasado? Lógico, ele está 200 anos atrasado, porque a primeira vacina foi em 1796. A gente nunca fez nenhuma, a gente está muito atrasado. Agora já não estamos mais, já tiramos o atraso. E vamos fazer isso aí no Brasil. Fui lá na OMS. Aí, reunião na OMS, o pessoal achava que eu ia pedir alguma coisa. Sei lá, o Brasil tem que perder essa síndrome de cachorro-vira lá. O Brasil tem que assumir uma posição de relevância no planeta. Lembra que eu sou embaixador na ONU. Relevância no planeta, ao nosso nível de altura, em tecnologia, em economia, tal. Aí eu cheguei lá, acho que o pessoal achava que eu ia pedir alguma coisa. Aí ficaram meio assim, sabe? Aí eu comecei a falar, não, eu vim aqui apresentar para vocês o que a gente tem feito com relação ao Covid e tudo que a gente pode oferecer para o mundo. E aí os caras olharam, ok, esse cara é doido, né? Sei lá, assim, do tipo, não. Aí começaram a apresentar, o doutor Marcelo foi apresentando lá. Aí eles olharam, de repente você vê os caras chegando na mesa, assim, prestando atenção, né? Aí no final fizemos um acordo com eles, o Brasil passa a ser o país responsável no desenvolvimento de vacinas, o hub, vamos dizer, de desenvolvimento de vacinas do hemisfério sul da Terra. Ah, é? Por quê? Os países ricos, as empresas fazem as vacinas, os países ricos vão lá e compram tudo. Tá. No norte, né? No hemisfério norte. O hemisfério sul vai ver na África, a quantidade de vacinação é baixíssima. Está no final da fila. Nós podemos desenvolver e fabricar vacinas para dengue, zika, essas coisas todas que afetam os países tropicais, que não afetam lá em cima. E a gente pode distribuir aqui na América do Sul, na África e outros países. Entendeu? Boa. Isso vai colocar o Brasil na posição. E agora, onde que estão os gargalos das coisas? Congresso. Aí você tem que ir lá, você tem que melhorar leis, regulação. Tem que ficar pedindo dinheiro. Então, vem a parte do orçamento que eu vou falar já. E por isso falei, agora eu vou sair do Ministério, o Ministério já está organizado, e vou lá para o Congresso. Mas como ministro você não consegue mais, não? Não consegue. Você chegou no seu limite?